noite aqui para os irmãos aqui que estão chegando aqui, nossos amigos, irmãos que estão chegando aqui no Instagram. Doutor Germano, boa noite. Pastor Abelardo, do Ciro. Quem mais? Estamos ao vivo aqui em Fortaleza, são 8 horas. E hoje, 4 de maio, nós vamos falar um pouco aqui sobre escatologia, os acontecimentos finais, tá bom, queridos? Eu queria que você convidasse o máximo possível de pessoas aqui para estar acompanhando aqui conosco, tá? Boa noite aqui para a Neta, boa noite para a Josiane, para a Laís, esposa do pastor Jackson, o Antônio José, o povo está entrando aqui, graças a Deus, tá bom? Amém? Nós temos aqui um convidado especial hoje, bem longe, tá? Doutor Germano, lá em Portugal, lá em Porto. Como é que tá aí, doutor Germano? Muito frio aí hoje? Prazer tê-lo aqui conosco, aqui acompanhando a nossa live nessa noite, tá? Dizer para você que a nossa igreja tem um carinho muito especial, tá bom, por você, e a gente sempre ora para Deus derramar bênção sem medida sobre a sua vida, sobre os seus familiares. Amém, queridos? Estão preparados aí para mais uma live dessa noite, falar sobre as cartas lá de Apocalipse 2 e 3, né? Temos coisas ali bastante significativas, coisas muito interessantes para a gente trabalhar aqui nessa noite. Tá bom? Vou convidar aqui o doutor Germano para dar uma boa noite aqui para a gente. Aleluia. Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor a todos, aqui de Porto, Portugal. Boa noite, Padita. Tá? Vou convidar aqui o doutor Germano para dar uma boa noite aqui para a gente, diretamente lá de Portugal. Tá? Vou achar aqui mais o meu som. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom o tempo todo. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu nobre. Vou baixar aqui um pouquinho aqui a minha... Pronto. Como é que estamos aí? Como é que tá? Meu nobre, hoje fez frio, viu? O que houve? Hoje fez frio. Tá frio aí? Mas ontem fez 31 graus. Oh, que contraste, hein? Ontem parecia Fortaleza nos dias quentes de verão. Mas hoje fez frio. Aproveitou o sol ontem? Ontem eu aproveitei, mas eu sabia que hoje a coisa mudava. Foi à praia aí, não? Quarentena, né? Mas a praia é um pouco distante, não dá. Hoje aqui a gente tem que ser obediente A quarentena. às legislações, né? Verdade. Tem que ser disciplinado, tem que ser obediente. Doutor Germano, como é que está aí a Europa? O que é que o pessoal fala aí do coronavírus? Olha, atualmente há um comentário geral e oficial de que o coronavírus, na maioria dos países da Europa, ele está decrescendo, né? E está declinando. Apenas 4 países a situação está estabilizada e um país, que é a Bulgária, se encontra ainda com os níveis um pouco elevados. Mas isso tudo tem que ser colocado de uma forma relativa, porque houve, de fato, um período em que havia muita infectação e muitas mortes, né? Muitos falecimentos, especialmente na Itália, na Espanha. Né? No Oriente Médio se tem poucas notícias, porque os governos não divulgam de fato a situação que está acontecendo, e é natural, é o sistema deles. Mas aí é um pouco mais aberta, mais transparente em termos de informações. A notícia é essa: o pico está a declinar. Você sabe que eu tenho um sobrinho que mora no Japão, né? Vocês lembram que eu falei? Não lembro. Ela já está lá há algum tempo, acho que mais de 7 anos morando lá. E os filhos dela falam japonês já fluentemente. Eu tive uma live aqui com ele, disse que lá no Japão não teve nenhum decreto de quarentena. O povo lá é muito disciplinado, né?
Aí o que o primeiro-ministro falou é o seguinte, que vocês podem, sim, ficar à vontade, né? Mas o povo lá é muito obediente, muito disciplinado, e lá já está tudo normalizado, né? Agora tem aquela história, né? Estão usando máscara, já estão usando máscara, aquela higiene toda, certo? É diferente aqui do Ocidente, né? Diferente aqui, mesmo com a norma, o pessoal ainda não cumpre, né? Descumpre a norma, né? Você... Apesar que Portugal tem se destacado muito nessa disciplina, Portugal se destacou. O povo realmente fechou um governo muito disciplinado. Muito disciplinado. Que horas são aí? Em geral, as pessoas são disciplinadas. Que horas são aí agora no Porto? Meia-noite. Meia-noite? Tá com sono? São meia-noite. Tá com sono, não? Não, tô entusiasmado. Você ouviu um discurso de um parlamentar italiano hoje, não? Tá aí nas mídias aí, tá nas redes sociais. Não? Não, especialmente esse discurso, não. Não, né? Depois eu vou mandar para ti, então. Vou mandar para ti depois o discurso dele aí. Tá? Mas vamos falar aqui de Bíblia, né? Vamos falar aqui da palavra de Deus. Que é poderosa, né? Amém? É o que conta, né? É o que conta. É verdade. Eu queria que você ficasse assim. Ela voltou à moda, né, pastor? Apocalipse voltou à moda, viu? Tem muita gente que tem medo desse nome, né? Então, hoje o nosso tema aqui... Mas olha, o tema apocalíptico está na moda. Tá, tem... Não, e complementar o seguinte, que a gente rindo jocosamente sobre o assunto, mas o fato é que, na real, no sério, no duro, o apocalipse voltou a ser assunto corrente no nosso meio, na sociedade. Não tinha outro caminho. Tinha que acontecer. Ele tinha que voltar a ser discutido. Você já leu aquele livro, eu estou lendo agora, O Avivamento na Rua Azusa? Eu conheço aquele livro. É bem fininho ele, certo? Conheço o livro. É bem fininho. Eu estou lendo ele agora, né? O autor, ele faz um esclarecimento importantíssimo. Ele diz que, ele cita até um versículo lá de Isaías, porque antes do avivamento na Rua Azusa, teve um grande terremoto em São Francisco, né? Sim. E matou muita gente. E ficaram culpando Deus pelo terremoto, né? Ficaram culpando as igrejas. E ele ficou 10 dias orando, né? Orando, jejuando e buscando resposta em Deus. Aí Deus deu uma palavra a ele no livro de Isaías, que diz que fala do julgamento. O julgamento de Deus, eles são corretivos, né? Para que o povo se arrependa, né? E logo após desses dias que ele teve orando, jejuando, buscando a Deus, né? Aí Deus derramou, né, aquele avivamento, né? Que foi assim um acontecimento, né, lá em São Francisco, e se expandiu o mundo todo, né? Do surgimento do movimento pentecostal, do batismo, né, no Espírito Santo, essas coisas. E eu fiquei pensando também nesse momento que está vivendo hoje, essa pandemia mundial, né? Eu vejo, assim, como um alerta de Deus para nós, igreja, né? E também para o mundo, claro. Deus está falando conosco. Nós estamos vivendo, né? Você leu aquele texto que eu mandei, daquele pastor lá, Derek Walker, né? Que nós estamos... de parto, das contrações isso, nós estamos... anteriores às dores de parto. É isso que nós estamos vivendo hoje, para ver se o povo acorda, né? Porque, infelizmente, né, assim, no decurso da igreja, desde Atos até hoje, a igreja ela foi muito infectada, né? A igreja ela sofreu, né, muita infecção dela mesma, internamente, e também do mundo externo, né? E eu acho que Deus está dizendo assim, Deus está falando assim para a igreja hoje, vamos parar, vamos acordar, vamos orar, vamos ser parecidos com Cristo, né? Como foi lá em Bereia, né? Onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, né? Eu vejo assim, né? Eu queria deixar, pastor, o senhor assim, à vontade para trazer uma palavra aí para a gente, né? Se quiser, claro, à vontade, trazer uma palavra aqui
né, que está no seu coração, desse momento atual, né? Então, fica à vontade aqui para falar com a gente, tá bom? Tá bem. O Brasil também. Desculpa te interromper. Uma mensagem para o Brasil também, tá certo? Porque tem muita gente vindo aqui, ouvindo a gente. Nós estamos aqui ao vivo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, e também essa mensagem vai para o YouTube depois. Tá bom. Bom, mas eu, assim, o privilégio é muito grande, né? De receber uma oportunidade como essa, de falar com vocês, sem merecimento algum. Apenas por misericórdia de Deus e liberalidade do pastor Carlos. Eu tenho respeito do que está acontecendo na linha de raciocínio do pastor Carlos Sena e de outros também. A minha linha de raciocínio não é nova, não é novidade para mim. Eu sou fundamentalista bíblico. Em que sentido? Eu não sou xiita nem sunita no sentido de querer bater nas pessoas com a palavra de Deus. Nem de querer cortar as pessoas com a palavra do Senhor, não. Mas o meu fundamentalismo é no sentido de prezar pelo que a palavra diz. Eu não tento extrair da palavra as ideias que eu penso. Eu prefiro que a palavra diga para mim o que ela quer dizer. Nos últimos anos, pastor Carlos e irmãos, nós assistimos a uma certa valorização de algumas coisas que Jesus não disse. Eu não compreendo isso. Um evangelho que Jesus não disse. Existe até um livro, sabe, pastor? O evangelho que Jesus, as palavras que Jesus não disse. Então, durante muito tempo, muita gente perdeu tempo em interpretar, em buscar sentido em coisas totalmente secundárias. Teve pessoas que se ocuparam, inclusive, de saber o que Jesus tinha feito dos 12 aos 30 anos, naquele período em que ele ficou numa vida totalmente recôndita no seio da sua família. Sim. E não presta atenção naquilo que ele fez durante a sua vida pública e naquilo que ele disse claramente. O senhor entende? Sim, sim. Então, eu acredito que nesse momento é propício para nós assumirmos uma posição e considerarmos assim, toda a seriedade que a palavra diz e deixar que ela faça aquilo que ela tem que fazer, porque a palavra é viva e eficaz. Nós não precisamos inventar nada. Então, eu digo a vocês, irmãos, de uma forma assim, muito direta para os irmãos, é hora de nós voltarmos à Bíblia como ela é, na sua pureza, na sua integridade, buscando deixar que o texto fale conosco. E dentro dessa linha de raciocínio, eu te convido a abrir Lucas capítulo 21. O sermão profético de São Lucas. Vocês não estão comigo? Lucas 21. Lucas 21, a partir do verso número 7, onde nós lemos o seguinte: os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Preste atenção. Esse isto que os discípulos estavam se referindo era a queda de Jerusalém e a destruição do templo, especificamente sobre isso, mas Jesus não se limitou a isso. Ele foi mais além. Ele disse, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então Jesus estava falando dos falsos messias que iriam sucedê-lo. Da era cristã em diante até os nossos dias, ele já estava antecipando para os discípulos que haveria de surgir pessoas com características messiânicas, pessoas com habilidade no tato da palavra, pessoas com poder de persuasão, pessoas atraentes, pessoas carismáticas, que não são messias, e têm atraído multidões. Isso aconteceu ao longo dos séculos, né? Aquela era o motivo da igreja primitiva, e agora nos nossos dias.
Sim. Não sei se os irmãos conhecem um jovem russo, o ucraniano, está lá pelo leste europeu, mas ele arrasta multidões, ele se senta no trono e as pessoas se assentam ao redor dele, você parece que está vendo Jesus, só que Jesus louro de olho azul, com toda aquela política de russo. Sei. E é um homem de paz, uma pessoa atraente, uma pessoa carismática, magnética, mas ele não tem nada a ver com Jesus. Não é. Porque o único Jesus que nós vamos identificar, e vamos identificar assim, ó, de feridas são estas nas tuas mãos. Sim. Entendeu? Então, Jesus já falava que haveria de acontecer isso. Ele prossegue no texto. Quando ouviram discussões, não nos assusteis, pois é necessário primeiro aconteça as coisas e não será morto. E eu pergunto aos amados, guerras e rumores de guerra nos últimos 2000 e tantos anos têm acontecido? É evidente. Então, a grande questão é a seguinte, pastor. Aquilo que Jesus falou claramente, eu posso confiar totalmente no que Jesus falou. Está aqui o texto dizendo, e está aí as evidências. Só não acredita e não quiser. E ele prossegue. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Agora escute. Epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. Também grandes sinais do céu. Precisamos falar? Olha as epidemias aí, ó. Há 2 anos nós tivemos uma epidemia, 4 anos, né? Tivemos uma epidemia de SARS. Uhum. O vírus anterior a esse, da mesma classe do corona. Sim. E logo depois, uma epidemia como essa que nós estamos tendo, nós falamos, né, pastor? Falamos. Uhum. Nós estamos vivendo os efeitos dessa epidemia na economia, na sociedade, no estilo de vida, na rotina das igrejas. Então eu pergunto, será que nós podemos confiar plenamente, totalmente nas palavras de Jesus? Só não vê quem não quer. Sim, claro. Há muitas evidências. Ontem eu assisti um filme. Como é o nome do filme, Maria Luiz, hein? Em inglês? Em Defesa de Cristo. Já ouviu falar nesse filme? Já ouvi falar. Muito bom. Tá? A história de um jornalista que era ateu, que a mulher se converte. Aí começa o conflito no lar, né? Ele é ateu e a mulher é convertida, buscando a Deus, né? Aí ele recebe um conselho de um amigo que disse, só tem uma forma de você provar para sua mulher que ela está errada. É você indo naquilo que os cristãos pregam, que é a ressurreição de Cristo. Se você conseguir falar para sua mulher que a ressurreição de Cristo é uma fraude, aí ela entende e volta para o seu mundo. Aí ele correu, né, atrás de evidências para provar que a ressurreição de Cristo é uma fraude. Engraçado. Quanto mais evidências ele buscava, mais ele descobria que a Bíblia estava correta. O filme é muito interessante porque foi uma história real, né? História real de um pastor, né, que depois ele deixa o jornalismo e se dedica à vida ministerial. É assim, a Bíblia, pastor, ela está cheia de, pastor Germano, ela está cheia de evidências, né, que provam a nossa fé em Cristo Jesus. Né? Se alguém me perguntar, pastor, por que você crê na Bíblia? Sabe por quê? Porque na Bíblia existem riquezas de detalhes, de tudo acerca de Jesus Cristo. Né? Nela eu encontro, as riquezas de detalhes são incomensuráveis, nela eu encontro a cidade onde Cristo nasceu, e isso falado há muitos e muitos anos antes do cumprimento. Na Bíblia eu encontro o nome, que ia ser o nome de Jesus, né? O local onde ele nasceu, a tribo, né? A época, né? A sua vida, né? O tipo de morte, tá certo? E a ressurreição. Então, na Bíblia existe riquezas de detalhes em todos os profetas, né? Nos Salmos, nos profetas, nos escritos de Moisés, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, é inadmissível a gente ser cético, né? Nesse momento, nessa hora. Entendeu? Por isso que nós acreditamos nas Escrituras Sagradas. Porque nós somos provas, eu e você, da existência de um Deus que é amor.
um Deus que quer salvar as pessoas nesse momento. Amém? Amém, amém demais. Interessante, pastor, que essa questão das evidências, eu gosto de trabalhar com isso, porque eu trabalhei a vida inteira. Muitas pessoas questionam a fidedignidade dos evangelhos, porque em um testemunho é dito de uma forma, em outro o mesmo fato é dito de uma outra forma, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem clássico que as pessoas se perguntam. No Evangelho de São Mateus, fala que Jesus curou um cego. Mas no outro Evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. Afinal de contas, foi 2 ou foi 1? Ora, os testemunhos são diferentes, mas não são divergentes. Existe uma diferença entre você contar uma história de uma forma que a sua perspectiva era uma, e outra pessoa que testemunhou o mesmo fato contar de uma outra perspectiva. Eu acharia estranho se tivesse dito que Jesus não curou nem um cego naquele lugar. Mas se diz que ele curou 2, e no outro diz que ele curou 1, isso não é divergência, isso é diferença. Então muita gente monta em cima desse cavalo selado, entendeu? Para tentar desqualificar, quando faz isso de forma mal intencionada, ou tentar desacreditar, para justificar a sua escolha de não crer. Então eu digo para você, meu amigo, que está nos escutando, analise a fidedignidade do relato da Escritura com honestidade intelectual. Muitas vezes as pessoas já vão armadas para a Escritura para provar que ela está errada. É um engodo, isso é uma situação difícil. Eu lhe digo, eu trabalhei 20 anos na área criminal. E eu lhe digo, olha, que a verdade de um testemunho, ela normalmente é comprovada com 1, 2 ou 3 testemunhos. E a palavra de Deus, só a vida de Jesus, são 4 evangelhos. É um testemunho quádruplo, além do testemunho dos outros livros. Então a gente precisa colocar essas coisas com muita honestidade intelectual. Talvez esteja nos ouvindo, né, pastor, um cientista, um professor de faculdade, alguém inteligente no nível acadêmico. Sim. Meu irmão, seja honesto consigo mesmo a respeito da Escritura. É hora de verificar. Eu penso dessa forma. Não, você tá correto, né? E eu posso até também, assim, para ilustrar, quem gosta do direito, né? Quem vive no mundo do direito, isso são evidências, né? Quando você falou do testemunho aí, né, da cura do cego, ou seja, são dois evangelhos que não subtraem o fato, né? Eles acrescentam o fato. Entendeu? A mesma coisa também é na ressurreição de Jesus. Quem foi primeiro viu Jesus quando ressuscitou? Mulheres, né? Agora me diga uma coisa, o testemunho de mulher naquela época não era aceito. Então os 4 evangelhos eles estavam colocando a sua vida, não sei se você está me entendendo, né? Eles estavam colocando a sua vida em risco quando eles disseram que as mulheres foram as primeiras testemunhas que viram a ressurreição de Cristo, que participaram da ressurreição de Cristo. Porque o testemunho de uma mulher não valia naquela época. Você está vendo aqui a veracidade dos fatos dos evangelhos. E tem também outro detalhe importante com relação à ressurreição de Jesus Cristo, né, que tem muita gente que também diz que ele não ressuscitou, que ele desmaiou e tal, né, que ele foi... Tem um grupo aí que fala que antes dele morrer, pegaram ele, levaram ele lá para o Egito, né, tal, né, que ele não ressuscitou, que ele teve um desmaio, né? Mas a ciência prova que quando aquele soldado romano lança aquela lança lá, sai água e sangue, a água é justamente para provar que ele tinha morrido, né, naquele exato momento. E o apóstolo Paulo escreve, na 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Né? 500 pessoas. Então, meu amigo, você, até um agnóstico, até um cético, vai entender que o testemunho de 500 pessoas tem muito mais veracidade do que propriamente a ressurreição de Cristo em si. Está entendendo o que eu estou falando? Amém?
Se eu tivesse nos processos meus 500 testemunhas lá nos meus processos antigos, era um sonho. Às vezes eu só tinha 2 testemunhas para provar um assassinato. Se eu tivesse 500, eu estava feito. Meu amigo, 500 testemunhas é um testemunho irrefutável. Exatamente. Já imaginou? É muita gente. Né? É absurdo refutar. Então, e nós mesmos somos testemunhas, pastor, da história da igreja, mostrando que aquilo que Jesus disse para os discípulos naquelas noites, né, os seus discursos proféticos, se cumpriu na vida deles próprios, a partir dos apóstolos. O primeiro deles a ser morto foi Tiago, passado ao fio da espada pelo rei Herodes, da época dele, né, o sucessor de Herodes. E os outros apóstolos também foram vítimas de perseguição. Estevão foi martirizado, apedrejado. O apóstolo Paulo, não é preciso nem falar, foi uma vida de martírio, porque Jesus tinha dito: é preciso que tu sofra pelo meu nome, eu vou te mostrar o quanto. Então, tudo que Jesus disse que iria acontecer começou a partir deles. Sim. Eles não ouviram falar, eles viveram aqui. Na nossa época. Se eles, pastor Germano, se ele tivesse entrado num barco furado, eles teriam debandado já logo no início, né? Porque, como o senhor bem falou, eles entregaram a vida deles, né, para serem mártires, né, em prol da pregação do evangelho, das boas novas. Né? Então, as evidências, meu caro amigo promotor, são claras. Né? As evidências são claras. São claras. Olha, é como diz lá no direito, né? Contra fatos não há argumentos. E existe muita materialidade, né? Total. Materialidade e autoria. Eu sei que isso é verdade, porque, pastor, eu conheço de processos, o senhor também, desses processos administrativos, lá como diretor de escola, o senhor sabe que para a gente chegar a um julgamento, a um veredito, você precisa avaliar os fatos. E para ser honesto intelectualmente, as pessoas precisam, somente hoje, nomeadamente no tempo de hoje, ser honestos. Meu povo, pelo amor de Deus, eu apelo a você que está nos ouvindo, tanto o caso. Permita-se ouvir o Evangelho de coração aberto, sem estar armado. E veja com os seus próprios olhos, não veja pelos olhos dos outros, não. Veja com os seus próprios olhos. Se é verdade ou se não é. Olha as evidências. Quantos terremotos têm acontecido? O Krakatoa lá, estourando lá, depois de não sei quantos anos, erupção vulcânica. Né? A atividade sismológica no mundo aumentou exponencialmente. Ou seja, os abalos pequenos, médios e grandes têm ocorrido. A natureza gemendo, os desastres naturais, descontrole climático mundial. Eu lhe pergunto, Fortaleza hoje é a mesma coisa que era 30 anos atrás, em tempo de clima? Não era. Não é mais. A violência aqui é muito grande. A violência aumentando, apesar de todas as políticas de direitos humanos, educação, sensibilização, propaganda de solidariedade, filantropia, mas continua aumentando isso, rapaz. Ficando cada vez pior. E as vidas são. O Evangelho é verdadeiro. Eu estou me interrompendo assim, porque eu estou querendo um feedback da sua parte, dos irmãos. Se quiserem falar, precisa também ouvir. Se o senhor permitir. Sim, claro. A gente está aqui aberto para perguntas, né? O pessoal quiser fazer pergunta, quiser se manifestar. O pessoal da nossa igreja também, eu estou vendo que tem muita gente aqui que está entrando que não é da igreja. Então, fique à vontade para fazer alguma pergunta, tá certo? Aproveitar que não é todo dia que a gente está conversando com autoridade, né? Que nem o pastor Germano aí, né? Autoridade, promotor de justiça, né? Eu só sei que é o pessoal que eu sou licenciado e estou fazendo mestrado aqui em Portugal, eu não estou trabalhando na promoção. Você lembra daquela primeira pergunta que eu fiz quando você entrou na igreja ou não? Rapaz, eu não lembro, mas eu fui bem lembrando. Uma pergunta bem capciosa, sabe? Quer que eu faça aqui novamente ou não?
Quer que eu repita aqui a pergunta? Será que eu posso responder hoje ou não? Vamos lá. Vamos lá. Como é que um promotor de justiça promove justiça no mundo injusto? E eu acho que ele respondia da seguinte forma, naquela época. Toda autoridade é constituída por Deus para que haja ordem no mundo caído. Tanto as autoridades eclesiásticas, né? Sei. Quanto as autoridades seculares, elas têm o objetivo de estabelecer uma ordem, né? Uma espada contra o injusto perverso. É a ordem de Deus, ó. É a ordem de Deus. Agora eu me pergunto. Chega. Como é que eu prendia gente e pregava a liberdade aos cativos? Então Jesus explica. Amém. É porque no mundo dos homens, Romanos 13 fala sobre isso. Romanos 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós devemos estar sujeitos a autoridades e que a missão da autoridade é punir, né? O princípio da legalidade, ele é bem antigo, né? O princípio da legalidade diz onde não há lei, não há crime. Então o princípio da legalidade foi primeiro pregado pelo apóstolo Paulo, né? Paulo fala sobre isso, né? Fala sobre isso do princípio da legalidade. Então, assim, se eu pratico o que não presta, eu tenho que responder pelos meus atos, no mundo de Deus e no mundo do homem. Né? A teoria geral do Estado, né? Já pensou? Um Estado de direito, onde não há normas, onde não há regras. Né? Eu moro aqui no condomínio, certo? Eu moro aqui no condomínio. Aqui no nosso condomínio tem o nosso regimento, tem a nossa convenção do condomínio. Então, se não tivesse, já pensou a gente saindo numa rua sem ter semáforos, sem ter sinalização? O mundo viraria um caos, com todas as normas. Veja lá o período de juízes, no tempo de Israel, ao tempo dos juízes, quando cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E aí? O que Deus levantou? Juízes. Ele levantou o juiz para dar ordem, né? Para criar ordem. Para dar ordem. Né? Aqui em Romanos 13 diz assim, Romanos 13, 4 diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, eu não estou dizendo que uma autoridade eclesiástica é menos ministro de Deus do que uma autoridade secular. As duas são duas facetas da mesma autoridade divina na Terra. Verdade. Com funções diferentes. Eu sentia isso. Agora, a gente... Pode continuar. Eu estou às suas vozes para a gente falar sobre Apocalipse. E outras coisas que os irmãos têm falado. Então vamos lá, Apocalipse 2 e 3, então, né? Que é o tema de hoje aqui. Apocalipse 2 e 3, que é as cartas às 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Tem uma pergunta aqui, ó, pastor. A Brenda gostaria de ouvir um pouco sobre o que está escrito em Apocalipse 19, 7. Esse versículo se refere ao momento em que a noiva é arrebatada? Ela está fazendo aqui uma pergunta. E tem a comunidade da fé, está mandando assim, pastor Germano, saudades, meu amigo, né? Quem é que está falando? A comunidade da fé? Comunidade da fé, não, só tem comunidade da fé. Só tem aqui comunidade da fé cristã. Não sei quem está falando aqui, não dá para perceber. Tem também Yarley Martins. Tem mais aqui, tem o Yarley, né? Está falando a paz, né? A paz de Cristo, pastor Germano, Yarley Martins. E Rafael? Rapaz, o Rafael é diácono, lá da congregação nosso José Walter. Que maravilha. Aí, então vamos lá, vamos responder aqui a pergunta. O Yarley é filho de João Capô, né? Vamos tentar responder aqui a pergunta da Brenda. Vou ler aqui o texto, tá? Apocalipse 19, 7. Vou ler aqui. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia online aqui. Apocalipse 19, 7. Vamos lá, aqui, o que é que diz? Vamos lá. 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou.
A pergunta dela é: gostaria de ouvir um pouco sobre o que está escrito em Apocalipse 9:7. Este versículo se refere ao momento em que a noiva é arrebatada. Brenda, eu posso responder ou você responde? Fique à vontade. Fique à vontade. Brenda, a gente vai... Nós estamos fazendo aqui umas lives, pastor Germano e mais irmãos, às segundas e às sextas-feiras, às 8 horas, escatologia. E nós vamos entrar sobre o livro de Apocalipse, porque realmente tem muita coisa de Apocalipse que a gente não entende, né? Tá certo? Agora, deixar uma coisa bem clara. Apocalipse 1, 2 e 3, a igreja está na terra ainda, tá certo? Apocalipse 4 em diante, a igreja não está mais na terra, a igreja tem sido arrebatada. Ok? Amém? Está ouvindo aí? Direitinho? Eu? Sim. Eu estou ouvindo. Então. Eu estou ouvindo bem. Então, assim, continuando. Eu já estou acompanhando. Então, continuando aqui o nosso raciocínio. Eu sei que você não estava ouvindo. Em Apocalipse 1, 2 e 3, a igreja está na terra. Tá certo? Apocalipse 4, a igreja foi arrebatada. Nós somos, né, pré-milenaristas, não é isso? E nós somos pré-milenaristas, dispensacionalistas, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação, que se divide em 2 períodos, né? De tribulação e grande tribulação, né? 3 anos e meio para cada período. A gente ainda não falou sobre isso, né? A gente não falou sobre isso. O que nós falamos até agora foi sobre as alianças, né? As alianças que Deus fez, eternas, com Abraão, a aliança com a Palestina, a aliança davídica, a nova aliança em Cristo Jesus, lá de Jeremias, capítulo 31. E na última live, sexta-feira, nós falamos de Mateus 13, que são os mistérios do reino, né? São as 7 parábolas, tá? E Mateus 13 está dentro do período intra-adventos ou interadventos, entre a primeira vinda e a segunda vinda, né, de Cristo. A gente só entende Apocalipse 2 e 3 se a gente entender, né, Mateus 13, tá certo? Se nós não entendermos, se a gente não entender Mateus 13, a gente vai ter dificuldade de entender o Apocalipse 2 e 3, são as cartas, né, àquelas igrejas lá, direcionadas àquelas igrejas, tá? Essas cartas às 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, o decurso do presente século que nós estamos vivendo, é apresentado, né, primeiro em Mateus 13 e apresentado também nessa passagem lá de Apocalipse 2 e 3. Né? Mateus 13, ele descreve o presente século na sua relação com o plano do reino, seja para a igreja e para Israel, né? Porque ele vai até a segunda vinda de Cristo, né? Inclui também a grande tribulação. E ele fala também do período, né? Mateus 13 fala também do período da semeadura, né? Da parábola do semeador, né? Que paralela à parábola do semeador, da mensagem de Deus, vai ter também, paralela a ela, vai ter também uma mensagem por parte de Satanás para justamente enganar, né? O período todinho vai ser assim. Aí fala também da parábola do trigo e do joio, né? Tá certo? E já aqui Apocalipse 2 e 3 descreve a presente era com relação apenas ao plano da igreja, né? Eu queria que as pessoas entendessem isso. Mateus 13, ele está ali falando, né, dos acontecimentos, desde a época que está falando ali a parábola, até a sua segunda vinda com poder, grande glória, para instaurar aqui o reino milenar na terra. E já Apocalipse 2 e 3 é mais restrito ao plano estabelecido para a igreja. Tá certo? Perfeito, perfeito. Então, é assim como eu entendo. É assim também, né? Então, o período de tempo, né, alguns teólogos, alguns estudiosos até colocaram, né, para cada igreja foi o período de cada tempo no decurso, desde Atos 2 até hoje, a igreja. Se você me perguntar assim, pastor, qual é a igreja que mais se parece, a igreja hoje, né, contemporânea, essa igreja que estamos vivendo hoje, século 21, qual é a das igrejas do Apocalipse a que mais se parece com a das igrejas do Apocalipse? Diga aí, pastor, querida. Eu fico reticente a essa questão pelo seguinte, porque veja bem, no contexto das igrejas perseguidas, por exemplo, a igreja na China, a igreja escondida em vários países onde o evangelho é fechado, mas eles estão lá. Certo. Então, você pode encontrar elementos hoje de igrejas descritas por Jesus
que na sequência dessa temporalidade não encaixariam. Então, eu penso que aquela sequência, ela é cronológica, mas ela também tem uma intertemporalidade. Por quê? Porque hoje nós vemos cristãos perseguidos que têm aquelas virtudes lá, de, por exemplo, a igreja de Sardes. Tu pensas que é pequeno, mas tu és rico, né? Então, a igreja de Filadélfia, existe uma igreja ou igrejas localizadas, comunidades, que estão sofrendo perseguição pesada, mas que sobrevivem, e tem pessoas que são virtuosas lá, não deixam a perseguição. Então, eu concordo com o senhor na questão da linha de tempo, isso é verdade, mas também nós podemos encontrar características de todas as igrejas, de Efésios a Laodiceia, no nosso tempo presente. É o que eu chamo de intertemporalidade. Certo. Eu penso assim. Sim. Mas com relação à sua visão de que os 3 primeiros capítulos são exclusivos da igreja, é fato. A partir do versículo do capítulo 4, há um corte, é a atividade celestial, né? É Apocalipse 4 e 5, quando Jesus fala assim, sobe para cá, chama João para cima, ali é céu. Certo. Né? E a partir do versículo 6, você não vê mais atividade de igreja na terra. Não. Você não vê mais atividade, você só vê juízo, a angústia, perseguição, tribulação e eventos sobrenaturais. Atividade demoníaca, atividade angelical, não é? Até anjos vão pregar o evangelho nesse período. O que você não vê hoje, porque Deus não permite que anjos preguem o evangelho na era da igreja. Certo. Mas naquele tempo, isso vai ocorrer. E depois de Apocalipse 6 até Apocalipse 18, você vê que a igreja não está na terra. E no 19, recomeça as visões celestiais, em preparação à volta de Jesus. De certa forma, você já está respondendo aqui a pergunta da Brenda, que ela está aqui refazendo aqui a pergunta. A Brenda está dizendo assim, eu vou refazer minha pergunta. Em que momento Apocalipse 19, 7 se refere? É o que o pastor Germão já estava falando, né? Que em Apocalipse 19, né, retoma, né, o tema igreja, porque do 4 até o 18, a igreja não está em Apocalipse do 4 ao 18. 19 ele retoma aqui. Ela já foi arrebatada. Exatamente. Em 19 Isso. A igreja foi arrebatada. Oi? Aí eu queria complementar, pastor, falando diretamente a Brenda. Aí, Brenda, a sua pergunta é, então aonde a igreja está? Se ela não se encontra na terra, aonde ela se encontra? Ela se encontra no aposento celestial, sendo preparada para o casamento. Lá em 2 Coríntios, ele fala sobre isso, capítulo 5, versículo 8 e 9, né, que todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. A igreja vai estar no tribunal de Cristo, não para ser condenada, né? Ela vai estar no tribunal de Cristo para receber prêmio, ou seja, para receber galardão daquilo que a gente fez aqui na Terra. Tá certo? Então, nós vamos passar 7 anos, né, nas bodas do Cordeiro, e nesse período que a igreja vai estar no céu, nesses 7 anos, aqui na Terra, só misericórdia. Só misericórdia. Isso é misericórdia, né? Só juízo. Vai ser a ira de Deus, principalmente sobre Israel, porque negou o Messias, e também as nações ímpias ao redor do mundo, tá certo? Então, aqui... Então, pastor, a gente podia responder a Brenda dessa forma bem específica, Brenda, quando a noiva é vista aqui, ó, alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é o casamento. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, ou seja, ela já estava arrebatada, sendo preparada no céu, ali escondida, e ela agora é revelada plenamente vestida, de linho finíssimo, resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora ela está pronta para o casamento. É verdade. E está correto o seu pensamento, né? A sua linha de pensamento está corretíssima. Eu queria até fazer um convite à Brenda, que todas essas nossas lives elas ficam gravadas no YouTube da nossa igreja. Ela pode ver depois, né? Porque a gente não entrou ainda no Apocalipse. Nós estamos entrando hoje, que é
O Apocalipse 2:3. O pastor Belar está dizendo aqui, o tribunal é o bema de Cristo, é verdade, né? Bema era um local, né? Antigamente, tipo uma arena, em que eles iam lá, né, para verem lá o julgamento, né, dos mártires da época. Então, a gente vai falar isso com muita riqueza de detalhe, quando a gente chegar nesses... A gente vai ver todo o Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, junto com o livro de Daniel, junto com o livro de Ezequiel. A gente vai estudar aqui, né, ao longo, né, eu até prometi ao pessoal, eu gostei das lives, sabe? Eu até prometi o seguinte, mesmo terminando esse período de confinamento aqui, dessa quarentena, voltando às nossas atividades normais na igreja, a gente vai estar uma live aqui uma vez na semana, falando só sobre escatologia. Ótimo. Né? Ótimo. Que é uma oportunidade da gente estar interagindo com o povo, né? Entendeu? A gente está discutindo aqui. A sua pergunta da Brenda é uma pergunta, assim, já antecipada, né? Ela se dirige para o fim do livro do Apocalipse. Isso. Mas eu queria dar uma sugestão à Brenda e aos irmãos que nos assistem, para que eles possam compreender sistematicamente o Apocalipse, pode dividi-lo em 3 partes. A primeira, igreja, de Apocalipse 1, 2 e 3. Há um pequeno hiato, um corte, que é uma atividade totalmente celestial, que é o julgamento de Jesus no céu. Jesus passou pelo crivo de Deus quando ele chega ao céu. Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Quando ele recebe o livro porque foi julgado digno de receber o livro na sua mão. A segunda parte é de Apocalipse 6 a Apocalipse 18, que fala da tribulação, dividida em 2 fases. A tribulação e a grande tribulação. E a terceira parte última, de Apocalipse 19 a 22, que é a vinda de Jesus, a segunda vinda, visível ao mundo, não é? O início do milênio, o fim do milênio e o início da eternidade com Apocalipse 22. 3 partes. Igreja, um pequeno intervalo, tribulação e a volta de Jesus. Isso facilita o raciocínio, na minha visão. É a volta de Jesus com poder e grande glória, né? Mateus capítulo 24, versículo 30, e haverá um sinal no céu, né? E ele vai descer, glória, com poder e grande glória. Eu cantei muito... Os poderosos da terra vão bater os queixos, né? Eu quero ver, pastor. Quando eu era... Poderoso batendo os queixos. Quando eu era novo convertido, eu cantei muito esse corinho assim. Então se verá o Filho do Homem. Filho do Homem, vindo sobre a nuvem, com poder e glória. Só que naquela época, detalhes, viu? Naquela época eu não sabia o que estava cantando, se era arrebatamento ou se era segunda vinda, né? Hoje a gente sabe, claro, né? Hoje a gente sabe, identifica, né? Que está falando aqui da segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. Mas voltando para Apocalipse 2 e 3, tá? Pastor, a Darilene Garcia está... Darliene Garcia está... Que bom revê-lo. Darliene é cantora, viu? Darliene é leveza na casa de Deus. Canta bem, minha amiga. Tá? Ô, glória. Tem muita gente entrando aqui. Tem muita gente entrando, né? Aqui na nossa live. Então, nós estamos falando do período de tempo de Apocalipse 2 e 3, e eu vou ler aqui Apocalipse 1:19, tá? Vou ler aqui Apocalipse 1:19. Apocalipse 1:19 diz assim: escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, aqui você entende pelo texto, o texto eu acho que ele é autoexplicativo, né? E você entende aqui que João, ele está escrevendo a respeito de coisas passadas, coisas atuais ali do momento que ele estava vivendo, e as coisas que ainda iam acontecer futuras. Tá certo? Sim. Essa interpretação do texto, né? A gente chama no direito de eficácia plena, né? O senhor está estudando, viu? Está estudando direito. Direito. Eu acho que é direito constitucional, né? Então, o texto ele fala, né, de coisas que
já são passadas, coisas que atuais, do momento atual que João estava vendo ali, presenciando, no arrebatamento que ele teve, e das coisas que iriam acontecer. Porque quando se fala no nome Apocalipse, a gente só entende de futuro, né? As pessoas, assim, elas fazem um julgamento errado que acham que Apocalipse é só o futuro, né? Então, outra coisa interessante é que a gente precisa, né? Deixa eu fechar aqui minha Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui aberta online, então deixar aqui a minha um pouco fechada aqui. Uma coisa que eu tenho que entender é que eu não posso desassociar Apocalipse 2 e 3 de Mateus 13. Tá certo? Porque o período de tempo descrito por esses capítulos, 2 e 3, ele compara-se essencialmente ao período descrito, né, por Jesus Cristo, né, em Mateus 13, tá certo? Então, assim, toda literatura, né, por mais boba, né, entre aspas, que possa existir, toda literatura ela tem um propósito, né? Tem uma mensagem aqui, Ana Cândido. Pastor Germano, saudade das suas aulas ministradas na MCM em 2016. Manda um abraço aí. Ô, Ana, você foi da primeira turma. A Ana foi da primeira turma do curso de obreiro lá. Oi, Ana. O que é MCM? Deus te abençoe, Ana. O que é MCM? Missão Cristã Mundial, ministério que eu sou aliançado com o pastor José Rodrigues, lá da MCM. Legal. Então, o propósito das 7 cartas, dessas cartas que estão escritas em 2 e 3, eu vejo um propósito tríplice para a composição das 7, tríplice, para a composição das 7 cartas. Primeiro, João, ele está escrevendo as 7 congregações locais para suprir a necessidade de cada uma dessas assembleias. Certo? Segundo, essas cartas, elas revelariam, né, os vários tipos de indivíduos e assembleias por toda a era. As 7 igrejas, elas representam, né, 7 variedades de crentes, tanto verdadeiros como falsos. Então, é desses 7 tipos que toda a igreja, desde Atos até hoje, ela é composta. Certo? Qualquer coisa você pode interromper, se você quiser. Então, o senhor falou algo interessante, porque o número 7, irmãos, como o pastor falou, representa a integralidade. Certo. O número 7 na Bíblia representa um conjunto integral. Então, aí estão representados os 7 tipos, né? Isso. Quando fala de 7 espíritos, por exemplo, fala dos 7 espíritos, que são as 7 virtudes do Espírito. É a integralidade. O pastor está correto nesse entendimento. Então, é a integralidade dos crentes de todas as épocas. E fala da perfeição, né, também, né? Isso. Integridade, perfeição e integralidade. Corretíssimo. Então, a gente tem que olhar para esses textos, o capítulo 2 e o 3, como uma aplicação espiritual, além da interpretação histórica. Tá? Claro. E também, e um outro propósito... Pergunte aos irmãos, pastor, para reflexão, aonde estão as 7 igrejas hoje? As 7 igrejas daquela época, onde elas estão? Pronto. Não existem mais. Muito bem, se alguém quiser... geograficamente ou espiritualmente? Então, geograficamente. Sim. Geograficamente, elas não mais existem. Sim. Portanto, aquelas igrejas para as quais as cartas estão interessadas não existem mais. Mas as cartas continuam vigorando. Sim, porque existe, né, como nós acabamos de falar, existe uma aplicação espiritual, que a gente não pode se negar isso. Tá certo? A Bíblia, eu costumo falar assim, a Bíblia é o único livro que ela não precisa de upgrade. Não precisa de F5, né? O F5 aqui, quando o bicho está travando. E o princípio da hermenêutica, né, diz que as escrituras interpretam as escrituras. Isso é muito forte, né? Tá certo? Então, aqui, o terceiro propósito pelo qual João escreveu é que há nas cartas uma revelação profética quanto ao decurso da era, né? Amém. Certo? Amém.
sucessivas fases predominantes pelas quais a igreja nominal passaria, desde a época que João teve a visão, até a volta de Jesus Cristo, até quando o Senhor retornasse, né, para arrebatar a igreja. Amém? A primeira carta é Éfeso, perdão, que é Apocalipse 2, de 1 a 7. Vou ler aqui, tá bom? Você quer ler para mim ou não? Pode ser? Vou te ajudar. Vamos lá. A primeira carta é... Carta à igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou 7 aí de novo, né? Uhum. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o número 7 de novo. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, que suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que anotei primeiro. Lembra-te, porém, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Então, assim, o que a gente pode tirar de proveito disso aí para o mundo espiritual? Para como nós falamos, da aplicação espiritual. Primeiro, no contexto histórico, esta carta ela está entre o ano 30 até o ano 95 da nossa era, que é a época onde João foi o último apóstolo vivo, né? Foi justamente o final, né, da era apostólica, né? E a aplicação que nós chegamos é o seguinte: essa carta ela fala no mundo espiritual de pretensão e abandono do primeiro amor, né? Quando ele fala aí, tem porém contra ti isto, né, que abandonaste, né, tal. O primeiro amor aqui. E também que deixaste o primeiro amor, no versículo 4. E também caracteriza o término do período apostólico, né? Ali finda, né, a igreja apostólica, né, primeiro século, ok? Que é mais ou menos no ano 95, tá? No ano 95. Quando ele fala em abandono do primeiro amor, o que eu entendo, esse abandono do primeiro amor, é relacional, né? Existe uma música aí também que eu cantei muito, não sei se você cantou também, na igreja, acho que é do grupo Rebanhão, né? Quero voltar, lembra? Rebanhão. Ao início de Carlinhos Félix. Carlinhos Félix, rapaz. Na década de 80, a gente cantava muito essa música aí. Hoje o pessoal nem conhece mais essa música. Né? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor, né? Então, esse primeiro amor, a gente entende que seja algo relacional, individual, entre você e Deus. A gente vive hoje no mundo de ativismo, né? Sim. O ativismo é muito grande. Com certeza. E a gente quase não tem tempo para a nossa família, imagine para Deus. Meu amigo, como é difícil, aliás, como é fácil ceder a essa tentação de fazer coisas e não parar para falar com Deus. Mas, ó, deixa eu abrir aqui um detalhe, dar aqui um adendo. Nós estamos vivendo aqui a quarentena no Ceará, aqui em Fortaleza, desde o dia 16 de março. Certo? 19 de março, que foi o feriado. Encerrou, eu nem vi. Aí vamos de novo.
tão rápido, a conversa estava tão boa. Aí entrou agora. Vai entrar aqui de novo. Estamos aqui novamente entrando aqui. Eu nem me dei conta de que o horário passou tão rápido, a conversa aqui está tão boa, que eu nem me ative aqui. Vou aqui entrar de novo aqui, convidar aqui o Germano para entrar de novo. Pois é, a conversa estava tão boa que eu nem me atentei aqui para os tempos finais aqui do Instagram. Mas estamos de volta aqui, graças a Deus. Então, nós estávamos falando do ativismo, não era isso? Então, eu estava dizendo assim... eu estava dizendo que nós estamos aqui de quarentena desde o dia 19 de março. Nós já estamos no mês de maio. Né? Ou seja, tem pessoas que estão trabalhando, né? No meu caso, não, porque eu sou funcionário público, a minha esposa também não, porque nós somos funcionários públicos. Mas tem muita gente também que perdeu o emprego, né? Algumas pessoas da minha igreja perderam o emprego. Mas o fato é que a grande maioria está em casa nesse momento. A pergunta é, será que nós estamos aproveitando esse tempo, hein? Para orar, para aquecer novamente esse primeiro amor, né? Como a igreja lá perdeu, em Éfeso. Isso me causa espanto, sabe? Particularmente, eu tenho utilizado boa parte desse tempo que eu estou aqui em Portugal para compreender um pouco mais das Escrituras e voltar aos fundamentos. Isso é muito bom. É mais fácil da gente se desviar, né, pastor? E da gente se distanciar dos sérios fundamentos que dão sustentação à nossa fé. Amém. E como é gostoso, viu? Como é gostoso você voltar à boa e velha doutrina dos apóstolos. Excelente, maravilhoso. A Carmélia está mandando aqui uma mensagem para ti. Pastor Germano, ficamos felizes. A Carmélia, lá da nossa igreja. A tesoureira da nossa igreja lá. Ela está dizendo assim, Pastor Germano, ficamos felizes em tê-lo conosco em nossa live. Obrigada pela sua presença e orientações. Eu quero saber do povo. O dia da casa de Deus. Então, Deus te abençoe nisso. Voltando para a carta em Éfeso, que é os versículos 1 a 7, ele fala aqui também no versículo 6. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui o que é nicolaítas, porque isso vai demandar muito tempo, né? Mas, assim, em resumo, nicolaítas, eles ensinavam a libertinagem. E se a gente fizer uma avaliação da igreja moderna hoje, pastor, a gente vai ficar triste, né? Nós ficaremos muito tristes com o movimento, né, de muitas igrejas evangélicas hoje. Onde às vezes você vai para uma igreja e parece estar em outro ambiente. Concorda comigo? Pastor, eu vi muita coisa que eu não faria. Eu não sou, assim, um crítico quanto mais dos colegas, né? Você sabe que eu sou muito respeitoso e cauteloso, né? Correto. As nossos colegas pastores, né? Mas falando um pouco a respeito do que a gente viu nesses últimos anos, né? Certa vez eu vi um cantor evangélico de projeção desqualificar o pastor da igreja no altar da igreja ao ponto de a multidão vaiar o pastor. Eita! Eu penso que Deus não se agrada disso. Se alguém vai à sua igreja e o louvor não está conforme o que o Espírito Santo quer, o que o momento requer, a vida da pessoa não está alinhada, e o pastor repreende e retira o cantor do altar, mas o cantor volta à multidão contra o pastor da igreja ao ponto dele ser vaiado, dele ser humilhado na presença de todos,
eu vejo isso como algo que não agrada a Deus. Se o senhor está falando tem a ver com isso que eu estou te falando, então nós vamos de concordar que muita coisa tem acontecido ou vinha acontecendo que não agradava a Deus. Eu penso dessa forma. Sim, isso é um ato de insubordinação, né? De quebra de princípios, quebra de hierarquia, né? E na área humana, isso é um desrespeito muito grande, né? Entendeu? Totalmente. Acho que a gente deve lavar roupa suja, assim, não na presença de todo mundo, né? Se quiser exortar, tal, exorte depois ali com muito amor, né? Mas o fato é que o cantor estava conduzindo a adoração por atraindo a adoração para ele. Eu entendi. E o pastor disse, não, isso não está certo, vamos parar aqui. Nós vamos adorar a Deus. E o dito cantor, ele não aceitou. Eu acho que isso tem que ser tratado com muita verdade. Com Bíblia, né? Peraí, vamos voltar ao caminho. Vamos voltar aos fundamentos. Isso está certo, isso não está. É, verdade. A minha esposa aqui está sussurrando aqui no meu ouvido, sem falar na roupa que eles usam, né? Os cantores, né? Pois é, irmão. Tem umas roupas aí meio invocadas, né? Que não cabe bem um promotor de justiça usar, né? Imagine um pastor, né? Também não. Vamos ler aqui a carta, a segunda, né? Que é Esmirna, né? Que é do verso 8 ao verso 11. Posso ler, então? Sim. E o senhor quer ler e eu comento essa daqui? Ou o senhor lê, eu leio e o senhor comenta? Como é que o senhor quer fazer? A gente faz esse ping-pong. A gente comenta mutuamente. Tá? Eu posso ler, então. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Forte, né? Lembrando que, lembrando assim, só um adendo aqui. No campo da história, né, a gente tem que, como eu falei no início, a gente tem que ver, né, toda a verdade é paralela, então a gente tem que ver em dois campos. A gente tem que ver no campo espiritual, tá certo? Como nós falamos aqui, né, e temos também que ver no campo da história, no campo da cultura, do momento atual. Então, me antecedendo aqui ao seu comentário, né, no campo da história, isso a gente pode datar de 95 da nossa era até o ano 312, tá? Que é o século II. Ok? Se alguém estiver nos ouvindo e quiser anotar, tomar nota, então essa segunda carta, que é a Esmirna, ela data do ano 95 até o ano 312 da nossa era, que nós estamos vivendo, da era cristã, né? Que foi o período dos mártires, que nos leva ao fim, né, da 10ª e última perseguição do imperador Diocleciano, um camarada muito mau, muito cruel. Um anticristo, né? Uma espécie de anticristo. Esse período finda com o crédito, esse período finda com a ascensão de Constantino, que reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, lá pelo IV século. Aí começa a loucura. Né? O édito de... Começa a loucura. Mas o que o pastor está falando é de suma importância, porque no contexto histórico temporal, a igreja de Esmirna passou por isso que Jesus disse que ela ia passar. Essa tribulação, né? Por essas tribulações.
E as igrejas desse período dos mártires, é só ler a história. O livro de John Knox, Orlando Boyer, os que falam sobre os mártires. Sim. O próprio livro de Eusébio de Cesareia, né, a história eclesiástica, falando do que sucedeu com os apóstolos, com os discípulos diretos dos apóstolos, Policarpo, Orígenes, Clemente de Alexandria, enfim, aquele pessoal todinho que sucedeu os apóstolos. Eles sofreram também esse nível de perseguição dos estados religiosas, né? Mas também tem um aspecto espiritual. É que ainda hoje, como eu falei no início, existem comunidades de pessoas das nações fechadas para o evangelho que sofrem esse tipo de perseguição. Eu não sei se o pastor lembra de um testemunho de um pastor do Cazaquistão, que ele era lutador de boxe e ele era membro da polícia política do Cazaquistão, ainda muito influenciada pela União Soviética. Ele se converteu ao evangelho, se tornou um discipulador. E a polícia local fez um acordo com ele. O acordo era o seguinte: de 15 em 15 dias você tem que vir aqui levar uma surra. Eita. Nós vamos fechar o teu seminário. De 15 em 15 dias esse homem apanha, ou apanhava, para proteger os seus alunos do seminário. Agora eu te pergunto, isso aí é ou não é perseguição ao nível do que a igreja de Esmirna estava prestes a acontecer com isso, como Jesus falou? Imagina apanhar de 15 em 15 dias para proteger os seus discípulos. Imagina. Muito. Isso é fato. O pastor Belardo está fazendo um comentário aqui, está dizendo assim, se só o título, a título de curiosidade, número 7, aparece mais de 50 vezes no livro de Apocalipse. Pastor Germano. Pois então, o número 7, ele tem, conforme nós comentamos há pouco, ele tem um sentido de integralidade, integridade, perfeição, obra completa. Então, os juízos de Deus, né, que são multiplicados por 3, são 21 juízos, em 3 séries de 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices, representando juízos de Deus, né? Juízo de Deus. Por 2. Exato. Significa que é um juízo completo, mais do que completo, e um juízo justo, não é? Porque ele renova as oportunidades ao mesmo tempo. Então, o 7 revela-nos essa integralidade, essa totalidade da ação de Deus, no sentido de apresentar ao homem a última oportunidade de salvação. É verdade. Eu queria fazer uma observação aqui que eu esqueci de falar, com relação à carta que a gente leu, a carta em Éfeso, que, de acordo com os primeiros pais da igreja, Inácio, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Hipólito, o nome Nicolaitas, né, lá de Apocalipse 2,6, refere-se àqueles que, professando ser cristãos, eles vivem licenciosamente. Tem muitos infiltrados no nosso meio, pastor. A verdade é essa. Né? Esse nome está bem em voga hoje, né? Infiltrado aqui no Brasil. Né? É verdade. Está em voga hoje. Então, existem muitos infiltrados no nosso meio, né? Que buscam, como você falou lá do cantor, né? Nesse instante, testemunho, que buscam o seu bel prazer, né? A sua própria vontade, né? E se dar bem, né? Infelizmente, tá? Então, tem uma pergunta? Deixa eu ver. Qual a pergunta? Tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente já respondeu, mas a gente vai esses do Romas Galvão, conhece, pastor? Romas Galvão, não? Como? O nome do Romas, não conheço. Não, eu também não conheço. Ele está perguntando aqui. Não conheço, mas é um prazer conhecer. Tá ótimo. Ele está perguntando assim, esses acontecimentos para as 7 igrejas não acontecerá mais para nós? Ele está fazendo aqui a pergunta, né? Bom, a gente só leu a primeira e a segunda, ninguém leu todas ainda, né? Todas as cartas, né? Verdade. Mas quando chegar... Mas, de qualquer forma, é preciso entender que alguns desses acontecimentos, em maior ou menor escala, podem acontecer
podem acontecer com o cristão, individualmente ou coletivamente. E pelo mundo afora, as coisas têm acontecido. Muitas coisas que estão escritas lá em Apocalipse 2, né, até o versículo 7, 8 e 11, estão acontecendo vividamente na vida dos cristãos em países fechados para o Evangelho. Quando a gente for ler a carta de Laodiceia, a gente vai fazer uma explanação melhor, que ele vai entender, tenho certeza. Agora, o nome dele, pastor, é Romário, da base MCM. Romário? Sei, rapaz, sei demais. Romário é meu amigo, rapaz. O Romário é genro do pastor Ramalho, casado com a Rampiana. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, Romário? Tudo com R, é? É isso mesmo, Marcelo? Você não trabalhava no aeroporto? Não é? Então, o pastor Belar está aqui ajudando aqui o nosso comentário, ele diz assim, Laodiceia. Oi? Ele está dando aqui um sinal, é isso mesmo. É isso mesmo. O pastor Belar está... O pastor Belar está dizendo assim, Laodiceia tem muito a ver com os dias contemporâneos. A gente ainda vai falar lá, ele está dizendo aqui o Romas, perfeito, o Romário aqui, perfeito. Tá? Amém? Amém. Então, vamos ler aqui a terceira, que é Pérgamo, do 12 ao 17. Agora é comigo, né? Lê aí. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de duas mãos. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amanciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sagradas. Assim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra isso pelejarei com as palavras da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Então, pastor, como nós estamos falando no início, existe uma aplicação espiritual além da interpretação histórica, tá certo? Então, na história, essa terceira carta foi no século 3 ao século 7, do 3 ao 7, que é do ano 312 ao 590 da nossa era, né? Que foi como você falou aí, né? A ascensão do Império Romano aí com relação a praticamente o Estado e a Igreja, né? Se misturaram aí, né? Constantino, né? Do século 3 até o século 7, onde... Não sei se você sabe, né? Mas o próprio Constantino, ele se autodenominou o primeiro Papa. Sabia disso? Pois não é. Sumo pontífice, né? Construtor de pontes. O cara era rei, era governante estatal, né? E governante eclesiástico ao mesmo tempo. Né? Todo poderoso. Com certeza. Era o todo poderoso. Pequeno eu sou. Então, pequeno eu sou. Pequeno Deus. Pequeno eu sou. Então, também na história. O fato histórico aqui. Bom, depois disso, ocorreu o período nós estamos lendo a carta de Esmirna, né? De Pérgamo, perdão. Então, a carta de Pérgamo, né, a espiritualidade, ela começa a ter uma decaída e o secularismo crescente, né? Começaram a andar juntos com a ascensão de Constantino, certo? E seu apoio público ao cristianismo, que durou até o século VII. Quando se fortaleceu, começou a fortalecer o poder dos bispos, corretamente. Roma, que é o Papa. Porque E aí começa a história do papado,
não é? Olha, O papado que começa a fazer alianças, né? Com as nações. Eu posso fazer aqui um adendo com relação à época de Cristo? Existia na época de Cristo os fariseus e os saduceus, né? Claro que existia também os zelotes e existia outro grupo menor, né? Mas eu quero aqui me ater aos saduceus. Os saduceus, eles eram aqueles que representavam a aristocracia, eram aqueles que tinham poder, né, financeiro, dinheiro, certo? Então, eles, como eram amicíssimos do Império Romano, então eles faziam tudo para agradar o Império Romano, né? Parece assim o nosso Brasil de hoje, né? Então, o que acontecia com os saduceus? Eles, com o apoio do Império Romano, eles nomeavam os sacerdotes, certo? Então, os sacerdotes estavam nas mãos dele, né? Na época de Cristo, Caifás e Anás, que não eram homens levantados por Deus, eram homens levantados pelo próprio homem, ou seja, pela aristocracia e pelo Império Romano, né, com o aval dos saduceus, ou vice-versa, com o aval dos saduceus, né, pelo Império Romano. Então, aqui, essa carta de Pérgamo ela é muito parecida, assim, né, com o contexto político. Porque o que acontece nessa carta aqui, espiritualmente falando? Existe uma decadência espiritual, né, por causa do surgimento do secularismo, né, de Roma. Quando Constantino se autodenomina Papa, daí ele tem agora o poder sobre os bispos. É ele que nomeia os bispos. Ele, o homem, nomeia os bispos. Não é mais Deus que escolhe. É porque Jesus Cristo foi mesmo, ele mesmo passou a noite orando, chamou 12 e os nominou como apóstolos. Daí, então, você vê a história da igreja, você vê que Paulo, um grande fundador de igreja, ele saía de cidade em cidade, fundando igreja, mas na orientação do Espírito Santo. Você vê que foi chamado de Paulo. Estava lá ele reunido em Atos 3, né? Reunido lá com os demais orando, jejuando, e o Espírito Santo falou, separar esse, né, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então, mediante a oração, servindo ao Senhor, orando e jejuando, Deus fala. Aí o que acontece aqui na igreja de Pérgamo? A decadência espiritual é tão grande que agora, né, quem fala é o homem, não é mais Deus que está falando, é o homem que está falando, né? Eu posso, eu realizo. Então, eu vou ordenar agora bispos para cada uma dessas cidades aqui. E a gente sabe que Roma prevaleceu porque era a cidade que tinha um maior poderio político e econômico da época, né? Sim. E é interessante, né, irmãos, que, complementando o que o pastor está falando, é que o nome Pérgamos, significa um marido ao lado do outro. Significa casar com dois maridos. Eita. O que aconteceu com a igreja da época? Ela se casou com dois maridos. Ela adulterou. Por isso que o tema aqui é prostituição. Se deitar na cama. Isso. Com outro marido. Se prostituição. Verdade. Então ela deixou o senhorio de Cristo para se deitar, para se prostituir com o mundo pagão. Por isso que é a igreja de Pérgamo, ou seja, mau casamento. É um casamento não autorizado. Né? Tem uma pessoa que perguntou aí, pastor, o sentido da pedrinha branca. Cadê? Onde é que a gente vê aqui? Pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. A pedrinha branca que está uma outra carta. O vencedor, que daria a conhecer a pedrinha branca, eu acho que é mais na frente, né? Não, é lá no final. Exatamente. 17. A pedrinha branca, ela pergunta o que significa, na nossa visão, esta pedrinha branca. Quem foi que perguntou? A Thaísa perguntou? Thaís. Qual? Versículo 17, Apocalipse 2. 2:17? Nós já lemos ou vamos ler? Não lemos, né? Já lemos. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Aqui tem um simbolismo muito forte, né? Claro que não vai dar literalmente aquele maná, mas o maná ele simboliza alimento, né? Se nós voltarmos para João 6, onde Jesus diz assim, né? Vossos pais comeram o maná e morreram, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ele está se referindo a ele mesmo, né? Como um alimento espiritual. Assim como a gente precisa, todo dia, né? Pelo menos 3 refeições diárias, né? Para se manter o corpo, né? Carboidrato e tal, proteínas.
a gente precisa também de Cristo na nossa vida, que é o nosso alimento espiritual. Então, aqui está falando isso aqui. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e a pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Também é algo simbólico aqui, né, com relação à pedra branca. Não que ele vai dar uma pedrinha branca, não é isso, não. Nem vai dar o maná também, não. Isso tudo são simbolismo da presença dele, da comunhão com o Espírito Santo, tá certo? Isso fala do novo nascimento, de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Pode também se referir a essa pedra branca a galardão também, a prêmios, né? Tá certo? Simbolicamente falando. Ok? Se quiser complementar, querido pastor, fica à vontade. Tem outro? Sim. Não, a sua avaliação simbólica é correta, mas eu vou te falar um negócio. Eu quero comer esse maná escondido aqui, eu quero saber o que é, e eu quero receber essa pedrinha, viu? Tá certo. Pastor, eu quero é tudo. O maná e a pedra, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tem mais comentários aqui? Deixa eu ler aqui mais outros comentários aqui. O negócio cai no chão. Tá. Ninguém viu. Tá, ó, o Romário está dizendo assim, a localização das 7 igrejas da Ásia tem importância para nós hoje? Pergunta. Como foi citado o trono de Satanás, aí ele fala hoje a Turquia. Bom, realmente, geograficamente, essas igrejas eram onde ficava a Turquia, né? A Turquia, realmente. Ele tem razão aqui quando ele fala sobre isso. A Turquia é um país muito interessante, pastor, pelo seguinte, onde é que está a Arca de Noé? Ou pelo menos o que restou dela? Nas montanhas do Ararat, fica na fronteira da Turquia, dentro da Turquia, com a Armênia. Deixa eu ver se eu sou bom de geografia, o Isaac aqui me corrige. Você pode até me corrigir. A Turquia ela é metade na África e metade na Europa, é isso? Não, ela é metade, Ásia, né? Ela é metade Europa, metade Ásia. Então é muçulmano. Ela é o maior país muçulmano do mundo. É muçulmano. Ela tem 99% de muçulmanos. Né? Uhum. E a Turquia ela é uma flecha que aponta para os Estados Unidos e aponta para a Rússia. É um contrapeso. É um fiel de balança político internacional muito forte. E eu acho que é o país. Eu acho que é o país mais. Desculpa, eu acho que a Turquia é o país que tem a fronteira mais próxima ao Mediterrâneo ali, né? Da Europa ali. Se eu não me engano. Exatamente. A Turquia é um país muito importante do ponto de vista geopolítico. Sim. Tanto para os países do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, como para os países daqui da cortina, antiga cortina de ferro, né? Uhum. Então, a Turquia, desde 2018, que tenta entrar na União Europeia, mas não consegue, porque a Constituição da Turquia ela é presidencialista. Então, o presidente da Turquia é muito forte, é mão de ferro lá. Eita. São turcos otomanos, né? Oh, glória a Deus, né? Nós estamos na liberdade aqui do Espírito Santo, que pouca gente tem. Então, respondida aqui a pergunta da Thaís, deixa eu ver se tem mais outra aqui a pergunta. O Romário está dizendo assim, pode-se pensar que o anticristo possa se levantar do Oriente Médio, dos países islã ou de Roma? Amém? Está ouvindo? Parece que deu uma caída. O pessoal está com vontade hoje. Tá, o pessoal tá fazendo as perguntas bem capciosas, né? Bem difíceis. Bom, eu posso começar respondendo e você complementa. Deixa eu ver aqui. Pode-se pensar que o anticristo, Romário, é assim. A gente tem que ter 2 entendimentos com relação ao anticristo. Né? A própria palavra, a acepção da palavra, o que é anticristo? É aquele que se opõe a Cristo. Tá certo? Então, existe o anticristo, falado lá de João, as cartas de João, né? Já muitos anticristos, João fala sobre isso, tá? Mas existe um anticristo específico que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Esse anticristo de 2 Tessalonicenses que Paulo fala é diferente do anticristo que João fala, tá bom? O anticristo que João fala é qualquer um que se opõe a Cristo. Eu posso citar aqui Hitler, Mussolini, Stalin, Marx e outros mais, né? Esses filósofos que apareceram aí ao longo
na nossa jornada aí da vida histórica. Tá certo? Que são diferentes. O anticristo de 2 Tessalonicenses é um anticristo específico. Aquele que vai estar reinando quando a igreja tiver sido arrebatada, né, no período da grande tribulação. Ele vai se fazer de bom mocinho no início, vai fazer ali um pacto, segundo Daniel, né, capítulo 7, capítulo 9. Ele vai fazer um pacto com, né, Israel. Nesse pacto ele mesmo vai romper nos 3 anos e meio. Aí vai começar o período da grande tribulação, lá de Mateus, capítulo 24. Só um detalhe, grande tribulação se estende um período de 7 anos. Só que os 3 primeiros anos serão assim, suave, light, né? Entre aspas. Os 3 últimos anos, não. Aí o bicho vai pegar mesmo, né? Tá certo? Aí, complementando aqui a pergunta dele, ele pergunta se possa se levantar do Oriente Médio, países islã, ou de Roma. Você quer responder? Eu posso dizer para vocês o seguinte: morando aqui na Europa, você pode observar que as questões da questão de um líder mundial, da questão de um governo global, de uma economia globalizada, de uma moeda única, elas estão em pleno vigor e a todo momento nos telejornais. Mesmo com a Inglaterra saindo, então, mesmo a Inglaterra saindo, o Brexit. Mesmo, por incrível que pareça, a saída da Inglaterra potencializou a necessidade de um regulador mundial. Só esclarecer para os irmãos. No dia 14 de maio deste ano, estava marcada uma reunião convocada pelo Papa Francisco, que contaria com o apoio da Rainha Elizabeth II. Eles iriam anunciar um agente regulador mundial na área do meio ambiente e na área da educação de jovens. A pandemia interrompeu esse processo. Eita. E essa data foi marcada. Eu li isso aí. O que acontece em outubro? É o dia da Bíblia, é a reforma protestante. Então, amados, esse assunto da ascensão de um líder mundial que vai regular os assuntos ambientais, o assunto da fome e da educação mundial, esse assunto está em vigor. Agora, qual a identidade desse indivíduo? Não sabemos, há muita especulação. Se vem da Turquia, se vem do Paquistão, se vem da comunidade muçulmana na Europa, que vai convencer os judeus de que ele é o Messias. E eu arrisco a dizer que ele terá uma ascendência judaica. Agora, qual a identidade dele? A gente não tem, assim, precisão, eu não tenho precisão sobre isso, como o senhor falou, é muita especulação, há muita especulação com relação a isso. O fato é que nós não vamos passar por esse período, né? Nós vamos sair desse período tribulacional, a igreja vai ser arrebatada. É assim que a gente crê, tá certo? Tem um comentário aqui da Thaisa. Deixa eu ver aqui. Cadê a Thaisa? Ela fez um comentário aqui sobre a simbologia da pedra branca. Sim. Deixa eu ver aqui. O senhor já respondeu essa pergunta, né? Já respondi. Ela faz só aqui um comentário, ela diz a simbologia. Ela diz assim, já vi um documentário em que na época de Esmirna, não é Esmirna, é Pérgamo, né, que nós estamos lendo. Ela confundiu. Ok, Pérgamo. Né? Quando uma pessoa era reconhecida como filho, o pai lhe entregava uma pedra com um nome. Pode ser, né? Um elemento. Aí ela diz que a simbologia seria essa, né? Que nós falamos, né? Que Deus está confirmando ali você como pai, né? Deus, nosso pai, né? E a gente, filho. Esse é meu filho, né? Então, aqui... Filho legítimo, né? Legítimo, Filho legítimo. Comprado pelo alto preço. Porque aqui está falando de filhos de prostituição, né? Olha, né? Então, qual foi... O versículo 14 fala assim: qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem os sacrificados aos ídolos e praticar prostituição. Prostituição gerava filhos ilegítimos, né? Então pode ter uma relação com esse assunto
da filiação legítima, né, Thais? E com relação aqui a essa doutrina, que ele fala aqui, né, no 14, a doutrina de Balaão, né, voltando lá para o Velho Testamento, a gente entende a história, né, que foi a doutrina de Balaão foi ter ensinado a Balaque a corromper o povo que não podia ser amaldiçoado, né? Tentando os israelitas se casarem com mulheres moabitas, levando-os a profanar sua separação e a abandonar sua condição de peregrinos. Então, essa união, né, do mundo com a igreja, ou seja, existe muito isso, que constitui a falta de castidade espiritual, ou seja, assim como aconteceu aí, né, que Deus falou claramente que eles não poderiam se misturar, e eu acho que a grande palavra que está em voga hoje na igreja contemporânea é a palavra mistura. Existe no nosso meio evangélico hoje, pastor Germano, muita mistura. É mistura na doutrina, é mistura nos costumes, nos valores, nos princípios, e aí você faz uma lista enorme aí, que a igreja contemporânea, a igreja evangélica hoje, ela está contaminada com a mistura que o mundo trouxe para dentro da igreja. Né? A igreja, ela evangeliza ao mundo, mas o mundo fica lá fora. Né? Eu estou falando de igreja assim como instituição também. Quem sabe que a igreja é um organismo vivo. Né? A igreja somos nós. Mas nós não podemos trazer para dentro do templo, para dentro da igreja, tal, esse costume mundano que está entrando dentro da igreja. Tá? Eu sou de uma época bem antiga, da década de 80, a gente não tinha muito isso que tem hoje não, viu? Amém? Com certeza. Eu comecei na igreja na década de 80 também, finalzinho da década de 90, naquela época que o Vencedores por Cristo estava lançando aqueles discos, O Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará. Aquelas coisas lindas lá. Passei muitos anos afastado, num desvio grande, fiquei cego, depois fui trazido de volta pela graça de Deus, através de um mecânico de tratores, pastor Hilário. Uhum. E quando eu voltei ao Evangelho, já no início dos anos 2000. 2006 eu fui batizado nas águas. Então, aquilo que eu conheci na década de 90 já tinha se alterado bastante em termos de costumes. Passamos um período muito interessante dos anos 2000 até 2010, mais ou menos assim, de um avivamento de ajuntamentos no Brasil. Certo. E agora, na última década, entrou um negócio chamado... como é que é, meu Deus? Eu não sou contra, mas também tem que ter cuidado. É aquela radical worship. Né? Eu sei que fica de qualquer jeito, papai. Meu irmão, certo, ok, ótimo, tudo bem. Mas, peraí, isso é sincero? Sabe, isso é sincero. E eu não sou contra as manifestações na liberdade do Espírito Santo, não sou. Mas a gente viu muita coisa, sabe, pastor, que era apenas marketing. Nós vimos muito marketing pessoal. E com o tempo, esse marketing pessoal, ele foi revelado que não era verdadeiro, né? E muita gente. É disso que eu falo, que o verdadeiro avivamento é aqui, ó, quando a lei de Deus, ela muda o coração da gente, muda o caráter. Mas quando é marketing pessoal, passa. Detalhe. E nosso tempo marca por isso. Detalhe, não existe avivamento sem arrependimento e confissão de pecados. Não tem. Mas nesses últimos tempos a gente tem ouvido coisas assim, o sujeito casa uma vez e separa. Daí a pouco não dá certo, casa com outra, aí vai voltar da igreja e diz, agora Deus me deu uma mulher maravilhosa. Separa de novo, casa uma terceira vez e está no altar da igreja pregando. E dizendo que foi Deus que deu a ele 3 esposas, 4 esposas, e essa esposa se torna pastora, e a outra é pastora, e a outra é pastora, e funda ministério. Como? Me explique, pelo amor de Deus. Cadê o arrependimento, cara? Cadê a contrição? Cadê o que? Não tem. E o perdão, né?
digamos assim, a vergonha que a pessoa tem que suportar. Eu tive que suportar, né? A gente tem, quando cai, você suporta o amargo do pecado, ervas amargas, você chora. Isso o pessoal não quer. E o significado de arrependimento é mudança de vida, né? Transformação. A palavra é metamorfose, né? Ou seja, transformação. Amém. Então, nós estamos vendo aqui, nós lemos a carta em Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo. Vamos ler agora a Tiatira, tá bom? A gente está vendo aqui como elas são atualizadas, né? Elas são atualizadas. Eu leio aqui, Tiatira, eu leio aqui. A Tiatira vai do 18 até o 29. É um pouquinho longo, mas vou ler. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver se tem pergunta antes de ler. Não, a da Thaís depois eu vou responder agora, depois. Vou ler aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei, de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bem longa, né, isso aqui? A Thaís parece que pediu uma perguntinha para nós. Deixa eu ver aqui. Pronto, sem querer mexer aqui na câmera. Qual é a pergunta dela? Thaís, qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta da Thaís? A da pedrinha branca? Não, eu já sei. A pergunta dela, já ouvi falar que a Igreja Católica é a grande prostituta. Isso tem alguma fundamentação? E aí? Rapaz, a minha pergunta aqui não vai agradar muita gente, não. A minha resposta não vai agradar muita gente. Já voltou. A minha imagem tinha sumido aqui. A pessoa que eu tinha sido arrebatado. Não, o pastor está aqui, não foi, né? Brincadeira. Não. Bom, daí eu vou responder no final. Vamos para a Tiatira. Não, eu vou responder sim. Fala. É assim, porque isso está mais na frente de Apocalipse, tá? Isso serão cenas dos próximos capítulos. A gente vai entrar nisso aí quando a gente falar da Babilônia, né? Porque a Babilônia, ela tem dois significados, certo? A Babilônia, ela significa, né, o regime, né, esse sistema corrompido da religião que veio aqui no século III, tá? Que durou até o século VII, né? Claro que tem durado muito mais do que isso, mas no século VII a gente fala porque nesse período agora da Tiatira, que dura do século VIII até 1517, onde surge, né, o de 590, né, a 1517, quando surge Martinho Lutero, né, contra esse sistema do papado. Então, quando o Apocalipse fala de Babilônia, está falando da Babilônia econômica e está falando também da Babilônia da religião, da grande prostituta, né?
Tá certo? Mas eu vou dar mais detalhes, né? E a Thaís, ela está sempre aqui ouvindo com a gente, ela é um ouvinte assíduo, né? Participa aqui assiduamente. Eu tenho certeza que ela não vai perder, né? As cenas dos próximos capítulos que virão aí, quando eu vou detalhar mais sobre a Babilônia, né? Tá certo, pastor? Vamos para frente? Vamos para frente. Então vamos lá. Ok, aguarda um pouquinho mais. É a mesma coisa o Romário aqui também. O Romário tem 2 testemunhas, de Elisa e de Moisés, eles testemunharão contra a prostituta e contra o anticristo. É justamente, praticamente a mesma pergunta lá da Thaís, que a gente vai fundamentar melhor quando estiver mais lá na frente. Sim. Tá? Então, assim, nós estávamos falando que a igreja de Tiatira, ela vai do ano 590 a 1517, na história, que é do século... o 8º século até 1517, quando surge o Martinho Lutero, grande reformador, né? Tá certo? Então, a Igreja Papal, né, que é o papado aqui, de 590 a 1517, a Igreja Papal, que é a obra-prima. Agora é forte que eu vou lhe dizer. Você está preparado aí para ouvir? Estou preparado para ouvir. Só respondendo a irmã que entrou aqui, a Lani, manda o pastor Salomão. Ótimo. Ok. Galane Salas. Uma grande amiga, uma grande irmã. Ok. Então, a Igreja Papal é a obra-prima de Satanás na Terra. Ou seja, é a testemunha na assunção da autoridade universal e perseguição cruel aos santos de Deus. Certo? Então, o reinado malévolo compreende a Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas, né? Cujas características morais elas foram bem descritas como de trevas, né? E um fato interessante, que tudo aquilo que o papado toca seca, espiritualmente falando, né? É forte, mas é verdade, tem que falar que é verdade. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará, o chavão aí do nosso presidente, né? Então, pastor Germano, se você quiser fazer algum comentário sobre a igreja aqui de Tiatira. Como? Sim, da igreja aqui de Tiatira, mas é praticamente isso. Não tenha dúvida. Sim, é bem interessante que o senhor fala de novo aqui de prostituição, né, pastor? Exatamente. Ele fala do espírito de Jezabel, que se declara profetiza. É uma mulher, mas essa mulher também representa um espírito, é interessante. O espírito de Jezabel foi o mesmo que enfrentou Elias lá no Antigo Testamento. E ele volta. Que espírito é esse? É um espírito que se opõe à profecia. O que Jezabel fez em relação a Elias? Ela queria matar o profeta. E Jezabel quer fazer o quê? Quer matar o espírito profético dentro da igreja. Ele desnorteia, ele desvirtua, ele se prostitui, ele desvia, ensina errado e acaba matando o espírito profético da igreja. Esse espírito profético não pode morrer. Se ele morrer, a igreja perde o poder para denunciar o pecado. Amém? E é isso que Jezabel faz. Ele voltou. Jesus identifica como uma pessoa, mas com o mesmo espírito, as mesmas características daquela Jezabel que dominava Acabe e quis matar o profeta Elias. Isso é perigosíssimo. Uhum. É importante estar atento a isso. Não, e você está correto, sim, corretíssimo aí na sua aplicação, foi muito bem aqui aplicado agora. Né? Você vê que existe o fato histórico, né? A gente não pode negar o fato histórico, mas além do fato histórico, a gente tem que ter a visão espiritual da coisa, ver qual o espírito que está por trás daquilo. Né? A gente não pode negar isso, não, de forma alguma. Tá certo? Então você vê aqui a dormência da igreja nesse período. Né? Não estou falando de igreja, estou falando da igreja. Da igreja. A cristandade, né? A cristandade. De forma geral, ela dormiu. Se você ler qualquer livro aí, livro que fala de história da igreja, que tem muitos livros que falam de história da igreja, mas se você ver qualquer um, se você ler com calma, você vai ver isso aí. Né? Que a igreja ela teve um momento de letargia, né? Que ela dormiu, realmente. Esse período é conhecido como o período das trevas, muitas Bíblias sendo confiscadas, queimadas, né? Onde o poder do Estado, o Estado era quem mandava, né?
o Estado mandava, né, com o aval também do papado, né? Tinha um aval do papado. Né? Sim. Tá certo? Sem dúvida, a chancela do papado. Exatamente. Né? Isso são práticas... Coroava os reis. Quando se fala assim, voltando ao assunto lá, quando se fala de Babilônia, tem que ir lá para a Babilônia, né? Entender lá, né, o que Babilônia representava na Bíblia naquela época, quando eles invadiram Judá, Jerusalém, né, e levaram lá os cativos, o que ele representa. Até a pergunta aqui do Romário, né, pastor, como podemos encaixar o contexto histórico na estátua de Daniel 2? Deve ser como, né? Tem como relacionar, né, o contexto histórico, né, da estátua de Daniel 2. Daniel teve um sonho, né? Teve um sonho que... Aliás, Daniel não, né? O rei teve um sonho que não conseguiu interpretar. E, por fim, esse sonho chegou até Daniel, que conseguiu interpretar a luz da palavra, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, né? E fala dos reinos. Se você observar dos reinos que Daniel... Esse aqui está saindo um pouco do nosso contexto aqui. Mas se você observar os reinos de Daniel, que foram levantados à custa da força, à custa do poderio bélico, né, da conquista de território, todos eles. Aí você faz um comparativo dos reinos, né, lá que Daniel descreve, né, que começa com a Babilônia, depois vai para o Medo-Persa, Ciro, né, depois vai para Alexandre o Grande, e depois, por último, Roma. Né? Então, todos esses impérios, todos esses reinos, eles surgiram através do poderio bélico, né, de seus exércitos, conquistando. Mas o Império de Jesus Cristo, o Reino de Jesus Cristo, é totalmente diferente. Ele não vem com força humana. Ele vem com a força e o poder do Espírito Santo, e ele faz justamente o contrário. Ele entra no interior do homem para que a mudança seja do interior para o exterior. Né? Amém? Eu acho que deu uma parada aqui no Facebook. No Instagram tá normal? Aqui é a transmissão, mas o Facebook tá ok. Amém? Deu uma paradinha, deu uma travada aqui no Instagram. Ainda 2 horas já. Tá bom. Então, pastor, voltando aqui para Tiatira, já está bem tarde aí, né, em Portugal, né? Vamos ficar aqui. Já são quase 2 horas. Quase 2 da manhã. Então, a gente fica aqui no Tiatira, né? Vou comentar o resto na próxima sexta-feira. E também vai dar aqui já nossas 2 horas. Vai dar aqui as nossas 2 horas. A gente só pode ter 1 hora, né? Tá certo? Amém? Queria que você fizesse assim as suas considerações. Um privilégio muito grande, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, tá? O prazer foi nosso. Se você fizesse aqui as suas considerações. Deixar para os irmãos, né, da Igreja do Senhor, da Gênesis, um abraço forte, né, a todos. E ao pessoal que está me ouvindo, o pessoal da... Respondendo a pergunta do Romário sobre a estátua, eu quero chamar a atenção para os pés da estátua. Os pés da estátua, eles são uma mistura de ferro com barro, mas não se mistura. É uma mistura que uma mistura que não dá certo, né? Que não dá certo. É uma mistura de poder e autoridade com democracia. É mistura de poder com homem, não dá. Sabe o que é isso aí? As monarquias que vieram depois do Império Romano e agora, como sucessores das monarquias, as democracias. A Bíblia diz que a pedra vai atingir os pés, não é a cabeça, nem os braços, nem o ventre, nem as pernas, vai atingir os pés. Vai ser nos tempos das democracias modernas que o reino de Deus será estabelecido. Pensem nisso. É o nosso tempo. É o tempo em que há uma mistura que não dá certo de humanidade com autoridade. E as pessoas não se entendem. Uma mistura, e é uma mistura fraca, porque a cabeça era valiosa, os braços eram valiosos, o ventre também,
as mãos muito fortes de ferro, mas os pés são frágeis. Escute o que eu vou lhe dizer. Muita gente pensa que as democracias, né, pastor, são o suprassumo da vontade de Deus. Não é. A voz do povo não é a voz de Deus. É não, gente. É nesse tempo que o reino de Deus virá e vai apagar a memória dos outros tempos. Amém? Um grande abraço para vocês. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, viu? Tá bem, valeu. Eu que agradeço aqui você estar aqui com a gente. E aproveitar e dizer para o Romário. Romário, nós vamos estar falando especificamente disso, sobre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. E vamos estar fazendo assim uma conexão com Apocalipse. Tá bom, Romário? Então, nossas lives aqui de escatologia, nós faremos nas segundas e às sextas-feiras, sempre nesse horário de 8 horas, tá bom? Foi um prazer tê-lo aqui conosco, pastor. Que Deus abençoe você e sua família, muito aí no nome de Jesus Cristo. Valeu, paz do Senhor. Um abraço. Então, irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, tá bom? Muito bom aqui ter com o pastor Germano, lá de Portugal, tá em Porto, tá bom? Romário, fica aqui com a gente. E sexta-feira a gente vai dar continuidade. Eu vou responder a sua pergunta. Você me faz de novo essa pergunta sexta-feira, que a gente responde aqui com o maior prazer, o maior carinho, tá bom? Ok? Se você ainda não me segue, você me adiciona aí, que todo dia eu estou mandando mensagem aqui no Instagram. Tá bom, gente? Foi muito bom a gente estar aqui com vocês todos, tá bom? A paz do Senhor para todos vocês, que Deus nos abençoe grandemente. Uma noite de bênção, uma noite de paz, no nome santo de Jesus Cristo. Valeu? A paz do Senhor a todos. Lembrando que amanhã, nosso culto online aqui, a partir das 7h30. Tchau, gente. Paz do Senhor para todos.